Ao falar sobre esmalte, muitas pessoas logo se lembram do hábito que muitos têm em pintar ou reforçar as unhas através dessa mistura química que pode ser incolor ou multicolorida. As mulheres, em sua maioria, se perdem na infinidade de cores, muitas delas com nomes incompreensíveis, que prometem um visual mais elogioso ou mais antenado. Além disso, vários violonistas empregam o material para que as unhas não quebrem durante uma apresentação. Apesar de tantos usos na contemporaneidade, o esmalte já integrava o cotidiano da realeza do Antigo Egito. Por volta de 3500 a.C., as mulheres egípcias aplicavam a tintura de henna preta nas unhas. As cores mais vibrantes ficavam relegadas ao uso da família real e chegavam a despertar algumas preferências entre as rainhas do Egito. Cleópatra tinha uma clara preferência pela tonalidade vermelho escuro, e já Nefertiti tinha mais gosto pelo esmalte de tom rubi. O mesmo poder de distinção social observado no uso do esmalte entre os egípcios também era perceptível entre os chineses. Em meados do século III a.C., o uso de tons vermelhos e metálicos foram feitos com soluções de prata, que significavam a ocupação de um lugar privilegiado na hierarquia social. Já entre os romanos, a pintura dava lugar a tratamentos com materiais abrasivos que faziam o polimento das unhas. A tecnologia para o tratamento das unhas ficou relativamente estagnado até o século XIX. Nessa época, os cuidados se restringiam à obtenção de unhas curtas e que estivessem moldadas por uma boa lima. Em alguns casos, as unhas eram ligeiramente perfumadas com óleo e polidas com uma tira de couro. Numa época em que o recato era uma importante virtude, a extravagância dos esmaltes não seria nem um pouco prestigiada. Até essa época, uma das grandes descobertas foi a invenção do palito, até hoje utilizado para a remoção das cutículas. No começo do século XX, os esmaltes começaram a recuperar espaço com o uso de soluções coloridas que não permaneciam fixadas mais do que algumas horas. Somente em 1925, durante estudos que desenvolviam tinturas para carros, foram descobertas as primeiras soluções que se assemelham com os esmaltes de hoje. As primeiras unhas pintadas surgiram provavelmente por volta de 3000 a.C. na China. As cores do esmalte estavam relacionadas com a posição social do indivíduo, homem ou mulher. Durante a dinastia Zhou, no século VII a.C., apenas os membros da família real podiam usar uma pasta dourada ou prateada na unha. As cores reais mudaram mais tarde para vermelho e preto. Ao redor do ano 30 a.C., pintar as unhas era moda também entre os egípcios, que mergulhavam os dedos em tintura de henna. Mulheres das classes menos favorecidas só estavam autorizadas a pintar as unhas com tons claros. No reinado de Cleópatra, por exemplo, só ela podia usar vermelho para pintar a sua unha. Desobedecer à regra gerava ao indivíduo uma punição muito severa, às vezes até morte. Os primeiros esmaltes eram feitos de uma mistura de goma arábica, cera de abelha, clara de ovo e gelatina. Hoje, o esmalte é uma variação da tinta usada em pintura de carros. Antes da década de 20, costumava-se passar óleo nas unhas e depois lustrá-la, hábito que indicava status, afirma Mitsuki Shitara, professora de História da Moda da Faculdade Santa Marcelina. Na sua primeira versão, o produto era de um tom rosa claro e era aplicado no meio das unhas. Chegando à década de 1930, já podemos notar que a pintura nos dedos do pé e da mão fazia muito sucesso entre as grandes estrelas do cinema hollywoodiano, como Rita Hayworth e Jean Harlow. No ano de 1932, os irmãos Charles e Joseph Revlon
custearam a invenção de um novo tipo de esmalte, mais brilhante e com um leque variado de tonalidades. Nas décadas seguintes, vemos que a tecnologia empregada foi se tornando cada vez mais complexa. As unhas postiças parecem como uma boa alternativa de se chamar atenção sem gastar horas na manicure. Há poucos anos foram disponibilizadas máquinas capazes de imprimir uma imagem digital das unhas. Difícil é saber onde a indústria da beleza pode chegar, a fim de atiçar a vaidade feminina.